E para conversar exatamente sobre daltonismo, hoje o Saúde e Fé vai receber com muito carinho, ela que é oftalmologista, a doutora Carol Masnacki. Doutora Carol, bem-vinda, bom dia! Bom dia! Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer E o estar assunto aqui. é sério? A gente viu a matéria aí, interessante, doutora. Acho que tem muita informação para partilhar, não tem? Bastante. Então, doutora, por favor, vamos Com sentar. licença. Daltonismo é o tema de hoje, doutora, assim. Mas antes, talvez, de entrar no daltonismo como um todo, como é que funciona a nossa visão, doutora? Para a gente enxergar bem, é verdade que eu estou olhando para a doutora, eu estou olhando invertido, o meu cérebro que vai arrumar essa imagem lá dentro, como é que é, doutora? É verdade. Então, a formação de imagem é feita pela parte interna do nosso olho, né? Tudo que a gente tem aqui na frente, na verdade, é um sistema de lentes que amplia e regulariza a entrada de luz. Então, primeira camadinha do olho é a córnea, a parte mais anterior, né, que é a única parte do olho que a gente consegue trocar, tem um transplante de córnea, né, para quem tem lesões. Quando a gente fala, transplante de córnea, etc., não é o olho inteiro, arrancar todo o globo ocular, aquela parte branca, etc., tudo aquilo que está ali e trocar. É só uma partezinha, doutora? A gente faz uma incisãozinha nessa parte anterior aqui na frente da menina e troca esse pedacinho. Entendi. Né? Então, a luz passa por aqui, ela vai passar pela íris, que é a parte colorida do olho. No meio a gente tem um buraquinho. Certo. A menina dos pupila, olhos, né? a pupila. Ele é um orifício. Então faz com que a luz se canalize por aqui e passe por uma outra lente grande que a gente tem aqui atrás, que é o cristalino. Cristalino. Que é o que envelhece e vira a catarata. A catarata, é aí que o problema da catarata esse pedacinho nesse aqui, aí. exatamente. Então essa é uma lente que ela equivale a mais ou menos um óculos de 16 graus. Olha só. Então ele amplia as imagens para que a luz chegue certinho neste fundo de olho, aqui nessa região aqui, que é onde a gente enxerga, é a mácula. Entendi. É a região em que a gente tem mais concentrações de cones, que são as células que permitem a visão de qualidade, e as cores. É aqui que está o problema do daltônico. Ah, o daltonismo está ali, no aqui, finalzinho, não é no início, lá, doutora? Não, é lá dentro do olho. E aí toda a informação que a gente recebe nesse tecido laranja, que é a retina, ele vai através desse nervo aqui, que funciona como se fosse um fio de cobre, não passa energia. É multifilamentado, é a mesma coisa. O nervo, um monte de canaizinhos, um do ladinho do outro. Leva a informação lá para o nosso cérebro. E ali ela se cruza, se inverte, a gente tem a apuração dos sentidos de cor, de espaço, de profundidade. Então, eu gosto de pensar no olho como um prolongamento do nosso cérebro. Ele é um sistema de recepção e toda o rearranjo da imagem, a percepção de profundidade é feito pelo nosso cérebro. Tem gente que tem uma habilidade, doutora, assim, que não tem a visão em si, que tem uma habilidade pelos outros órgãos e sentidos, o corpo, o tato, o olfato, enfim. Mas, assim, 70%, 80% da nossa interatividade com o mundo é através do olhar, né, doutora? Sim, até porque é um sistema que ele interage com os outros, né? Por exemplo, com a audição. Então, quando o idoso começa a perder a visão, começa a diminuir a quantidade de visão por conta da catarata ou por alguma outra doença que venha pelo envelhecimento, ele começa a ter vertigem também, labirintite, né? Alterações de equilíbrio, porque a nossa visão é o que foca a nossa posição de cabeça. E os canaizinhos dentro do ouvido compensam isso. Né? A gente tem círculos dentro do nosso ouvido, lá dentro é uma areinha e um líquido. Então, de acordo com a posição da areia, a gente sabe se a cabeça está reta, se ela está inclinada. Que é o prumo aí, doutora? Exatamente, é o prumo do carpinteiro aí, né? Exatamente, funciona da mesma maneira. E o nosso olho guia essa posição. Então, quando a gente tem redução de um ou do outro, há um desequilíbrio. O que tem dentro desse globo ocular? Ou seja, é uma gelatina nessa parte? Isso, é uma gelatina transparente, chama vítreo. Então, o vítreo, ele preenche o nosso olho por inteiro e tem muita gente que às vezes reclama, conforme envelhece, de mosquinhas na visão. Passa um pontinho preto. Exatamente o envelhecimento dessa gelatina. Ela começa a formar grumos. E o que a gente percebe é a luz que passa e que reflete uma sombra na retina desses grumos. Então, o problema do daltonismo... foi um inglês, John Dalton, estava pesquisando? Foi um químico, né? Um químico, né? Que ele pesquisou sobre isso, por isso o nome. Porque ele tinha. Ele tinha? Ele tinha daltonismo. Então, ele foi o primeiro que conseguiu estudar, por meio químico, essas reações de percepção de cor nos olhos. A pessoa já nasce daltônica, doutora, ou é com o tempo que vai perdendo essa capacidade? Então, o daltonismo genético nasce com a criança. Né? É uma alteração genética, lá no X. Tá. A gente tem um X com um defeitozinho, então ele traz essa doença. Existe o daltonismo adquirido,
por traumas oculares, por inflamações. Uma doença pode gerar um daltonismo? Pode, inclusive um AVC. Olha só. Mas o daltonismo genético, é o que a gente estava conversando aqui, dessas deficiências bem definidas de cores, ele é familiar, ele é genético, né? Então, normalmente é transmitido pelo X da mãe para o filho. Por isso que é tão raro nas mulheres, porque as mulheres são 2X. Então, para poder ter uma mulher daltônica, eu preciso que a mãe seja daltônica ou tenha porte essa deficiência e o pai seja daltônico. Então, essa mistura é muito incomum. Que é mais comum, então, nos homens. Porque ele só XY só tem um X. Então, se vem um X com defeito, é ele que vai prevalecer. Agora, uma pessoa que nasce com daltonismo, ou seja, para ela é natural. Aquela cor é aquela cor. Exatamente. E, normalmente, a gente identifica o daltônico na escola. Porque é aquela criança que pinta o tronco de verde e a folha de marrom. Ou a casa, o telhado verde e a grama vermelha. Exatamente por conta daquela confusão de cores que gera. Entendi. Né? Aliás, eu posso convidar a senhora, doutora, assim, para vir até aqui, porque a senhora trouxe algumas imagens, até mesmo para você que está em casa, para a gente entender através do visual, já que a gente está vendo, né? Visual para a gente... Doutora, por favor. Então, aqui é o espectro de cores visíveis, né? Então, as luzes azul e ultravioleta, lembra do ultravioleta? Então, estão nesse espectro, são altas ondas de energia. E elas vão reduzindo até os tons de vermelho. Ou seja, aqui está o arco-íris completo. Exatamente. Aí, então, na visão normal, a gente consegue perceber todas as cores. E uma coisa interessante é que cada um enxerga as cores de uma maneira diferente. Mesmo normal? Mesmo normal, porque a quantidade de pigmentos que a gente tem dentro do olho, de cones de cada uma das cores, é individual. Isso vai depender da cor do olho, doutora? Não, nada a ver. Não, lá dentro da retina. Então, por isso que tem aquela discussão da meia, essa meia azul marinho, não, essa meia marrom escura, não é preto, porque cada um enxerga de um jeito mesmo. Entendi. Né? Então, mesmo sendo normal, mesmo sendo normal. Então, a gente sai. O tipo mais comum de daltonismo é a ausência da percepção da cor verde. A gente fala aqui simplificado, porque, na verdade, é um espectro que vai do verde ao amarelo, né? Assim, a gente pega alguns pigmentos. Então, você percebe que a ausência do verde, ele gera que a gente perceba as cores amarelas bem, os tons vermelhos, eles ficam amarronzados. E muito já não tem mais. Exatamente. Você em casa vai diferenciando as cores. No primeiro, que é normal, aqui já está faltando algumas coisas. Você percebeu que está faltando algumas cores aqui. Vai perdendo o brilho da imagem, né? A protanopia, que é a falta da percepção do vermelho, que está neste intervalo aqui também, você consegue... É muito parecido, né? Muito similar os dois. A gente tem algumas intensidades maiores nessa do que nessa daqui. E o terceiro tipo, que é o tipo mais raro, é a ausência do pigmento azul. Então, não é que ele não enxerga o azul, mas ele não consegue perceber todas as tonalidades. Ele não enxerga o laranja, mas os vermelhos ficam em tons rosados, e o azul aqui naquele cor ciano, né? meio azul, um azul meio esverdeado, uma cor mais de mar. E existe um outro tipo de daltonismo que a gente não falou naquele vídeo, que é a ausência completa de percepção de cores. É extremamente raro e a pessoa enxerga em tons de cinza. Tudo? Cinza. Tudo grey? Tudo, exatamente, tudo cinza. Doutora, e isso daqui, ele pode... Já chegou nesse estágio aí, ficou... Ou da deuteranopia passa para protanopia, nossa, até é difícil falar, tritanopia. Vai passando, vai evoluindo, é uma fase, digamos assim, uma evolução da enfermidade? Não, são espectros diferentes da doença. Ou é assim, ou é assim, ou é assim, ou é o preto e branco. Entendi. E então... Para uma criança que está na escola, doutora, assim, se tem um desses tipos de problemas, na hora de fazer uma atividade, de pintar, você já vai misturar Exatamente, para pintar, para desenhar mapas, né? Então a coloração do verde do mar, do azul do mar acaba indo para algum outro lugar e ele põe o vermelho no lugar do mar. Então, são coisas que os próprios professores percebem, os pais também. Entendi. Nunca, se pegarem uma criança que tem alguma deficiência, não desfaçam dela, porque isso é um problema sério. Ela vai conseguir levar uma vida normal. Ela vai começar a aprender a discernir essas cores. Algumas geram confusão, por exemplo. Né? O que é verde, o que é laranja, Mas ela vai saber que isso, claro, se convencionou chamar o amarelo do amarelo. Sim. Ela não vai enxergar o azul de azul, ela não vai enxergar o azul e ela vai saber, não, isso é azul, não é azul. Ela vai aprender o nome, porém, na hora da prática...
aquilo não é o azul. Vai ser da cor que ela enxerga, né? É o vermelho do jeito que ela enxerga. É o vermelho aqui, ó. Esse aqui é o vermelho para ela. Tem consequências, me desculpe a pergunta assim, mas tem consequência, por exemplo, uma pessoa daltônica, que tem um desses 4 tipos, ou 5 tipos, que é o normal, enfim. Por exemplo, na hora de dirigir, né? Está dirigindo, uma coisa é à noite, outra coisa durante o dia, etc. Isso vai interferir, doutora? Como é que é? Interfere na percepção, por exemplo, do semáforo, né? Do farol. Então, ele aprende que o verde está embaixo, o vermelho está em cima, para que ele não confunda. Pois é, isso aí, doutora, e aí? Existem alguns... Então, ele aprende, ele convenciona a posição da luz, né? A luminosidade, ou seja, essa está acesa. Exatamente. Existem alguns faróis que têm uma sinalização branquinha ao lado. Então, o branco acende para indicar qual está acesa, né? Indicar qual que é a luz que está acesa. Já está pensando nessas deficiências, pessoas. Exatamente. Principalmente o que tem a visão monocromática, né? Que é o preto e o cinza, né? Ali é mais difícil ainda dele conseguir perceber. Mas o daltônico tem uma coisa muito boa. Devido à deficiência de cores dele, ele é uma pessoa muito mais perceptiva do ambiente. Então, Então, quando a pessoa fala, nossa, eu precisava achar aquele livro verde. Porque para nós é normal, né? Eu estou vendo aqui, estou vendo cores. Onde está aquele livro verde? Está todo mundo procurando e ninguém acha. Ele vai achar muito mais fácil. Por quê? Não é aquele livro verde. É aquele livro que tem mais ou menos 15 por 10, que tem uma capa amassada, ele começa a se prender aos detalhes, para poder discernir e descrever na hora que ele precisa. E descrever, exatamente. Né? Então, os daltônicos foram percebidos na Segunda Guerra Mundial, e isso é muito bacana. Como grandes perceptores, eles percebiam muito mais fácil pessoas camufladas, camuflagens de equipamentos de pessoas, porque eles têm uma percepção, uma visão noturna melhor. Olha só! E eles têm uma percepção melhor de camuflagem. Então foram feitos testes, inclusive recentemente, tem 2 anos, um estudo comparando as pessoas não daltônicas com os daltônicos, e eles têm uma resposta muito rápida. Eu não sei se a senhora, quando era criança, brincava daquele esconde-esconde, né? Sim, entendeu? Esconde-esconde. Então, para um daltônico é fácil. Achei, né? Se você tiver relevos, alteração, então você imagina, são fotos aéreas, né? É Segunda Guerra, passa com avião. Então, eles jogavam aqueles tecidos de camuflagem por cima dos tanques. Onde as pessoas de visão normal não enxergavam, eles apontavam com facilidade. Aqui tem alguma coisa escondida. E eles iam realmente tinham. Então, começou a se selecionar nas tropas os daltônicos para que ajudassem no rastreamento de objetos escondidos. Então, hoje, eles se prendem aos detalhes. Exatamente. Para não ter problema com as cores, eles se prendem os detalhes para saber se localizar. Exatamente. Isso aqui é um joguinho para nós, doutora? Não, esse é um teste. É o teste Isso mais comum. É um teste para você que está em casa, viu? Você tem que acertar, tem números e letras, tem 10 números. Não estou brincando. Ou seja, dentro dessas bolas tem números aí, né, doutora? Então, esse é o teste de Shihara, que é o mais comum que a gente usa para a detecção do daltonismo, né? Pode ser usado a partir de crianças que percebam, que já conheçam as letras, e o que a gente tem é aglomerados de cor. Então, para a gente poder documentar. Não fala ainda os números. Dá um close aqui. Isso é para você que está em casa, viu? Dá um close aqui. Em cada bolinha você vai ter que identificar aí que tem um número aí dentro. Então pode fazer cada bolinha, a gente vai dar, tipo aquele joguinho assim, dá 2 segundos assim, né? Exatamente. Tem um número aí dentro, tem um número aí dentro, a senhora, né? É menos de 10 o número, tá? Olha que dica que a gente está dando, assim. Então, todos os números, tira uma foto da tela e manda pra gente, viu? Assim, acertei todos, Frei, então não tem problema com visão, assim. Então, doutora, explica, doutora. Então, brincadeiras à parte. São aglomerados de cores, então o que a gente percebe é se ele tem capacidade de perceber esse determinado comprimento de cor. Esse teste é mais usado para as deficiências do vermelho e do verde, que são as mais comuns. Aquela do azul é um outro tipo de teste que a gente percebe as alterações. Então, aqui a colinha, número 7. Tá vendo? Peraí, direitinho? Número 13, claro, 16, o 8, o 12 e o 9. Tô sim, tá. O diretor não tá nada. 7, 13, 16, 8, 12 e 9. Isso. Quer que eu diga na ordem, diretor? 9, 12, 8, 16, 13 e 7, viu? Passou no teste. 10 para mim, viu? Né? Ou seja, ok, um daltônico como é que vê? Então, em alguns ele não percebe a imagem, né? Nesses daqui não tem nenhuma imagem oculta, não. Então, ele não percebe os números, ele só vê o aglomerado de pontinhos em cores diferentes do que a gente está percebendo agora. Ele não vai dizer isso, 9, 12, 13, ele não vai dizer. Um paciente que tem deficiência do verde, é que ele não enxerga nada, ele enxerga tudo em marrom. Entendi. Né? Tudo Tudo marrom. Você vê que são variações de
cores muito próximas, não é nada que destaca muito. Esse destaca um pouco mais. Então, ele não perceber isso aqui quer dizer que ele tem uma mosaico. Exatamente, uma deficiência muito grande das cores. Existe diferença, como eu falei, da nossa visão, entre a minha e a sua, de cores, e entre os daltônicos também, dependendo da concentração que ele tem. Entre eles também, de células de cada pigmento. Porque eles vão saber, vão ser catalogados de acordo com aquelas quatro formas. Quatro formas, exatamente. Olha que maravilha, gente. Olha que teste interessante. Se você na sua casa conseguiu identificar a situação, foi difícil para você, foi difícil para localizar os números, assim? Porque para quem está em casa, o que isso diz para quem está em casa nos momentos? Se não conseguiu identificar... Provavelmente tem daltonismo, não quer dizer que tenha, porque a gente tem meios de reflexão entre essa imagem e o que está chegando neles. Né? Então, eu tenho uma tela de televisão, eu tenho Os uma pixels, filmagem. Né, que a gente fala, exatamente. Assim, né? Então, isso gera distorção de cores. Então, não quer dizer que seja daltônico, mas existe o risco de ter alguma alteração de percepção de cores. É bom procurar o oftalmologista. Outra, eu gostei das fotos. Ai, que bonito. Esse é bacana que a gente consegue comparar a visão, né, em si. Então, umas araras bem bonitas, bem coloridas. Quem tem aquela deficiência da cor verde, que é a primeira, mais comum, você vê que não é que ele não enxerga as cores, mas é muito mais apagado, não tem um brilho. Assim, né? Exatamente. Perdeu então, o brilho. a maioria das pessoas que tem esse tipo de deficiência, ela não sabe que ela é daltônica. Entendi. Porque ela não tem comparação de saber como é enxergar de um jeito ou do outro. Então, ele não percebe. Ele vai perceber eventualmente num teste como a gente fez agora, ou alguém que foi muito minucioso e percebeu uma pequena diferença entre, poxa, mas você está falando que isso aqui é marrom, está mais para o verde, o que está acontecendo? Atrapalha a vida dele? Não atrapalha, né? É uma vida normal. A protanopia, a falta do vermelho. Então, você vê a cor da arara, né? Aquela vermelha, aquela era meio alaranjada, mas tinha uma corzinha. Aqui ficou marrom. Então, a gente perde muito a qualidade de cores, né? O vermelho é a primeira cor que a gente aprende a enxergar quando é bebê. É a primeira cor vermelho? É o vermelho. É a primeira que se desenvolve. É a mais fácil de perceber. Então, essa deficiência já vem desde o início da criança. A primeira cor que ela deveria enxergar, ela já não enxerga direito, não enxerga adequadamente. Então, doutora, eu vou fazer existe a cromoterapia, né? Enfim, o estudo, né? Por exemplo, a gente sabe que algumas cores, elas despertam também o nosso cérebro, alguns sentimentos, enfim. A gente sabe, por exemplo, o amarelo desperta o apetite, a gente sabe isso aqui. Por exemplo, uma pessoa que, o vermelho, o desejo, etc., enfim, uma pessoa que é daltônica, como é que o cérebro, isso influencia nessa capacidade do apetite ou não, ou é só mito isso? Então, a gente trabalhamos com evidência científica, né? Eu nunca li nenhum estudo que associasse essa percepção de cores a apetite ou a desejo de porque fuga. a gente vê, porque o mercado é muito esperto nesse sentido, ele estuda, então você vê assim, qualquer rede de fast food, está lá o amarelo, né? Porque o amarelo desperta o apetite, isso é verdade. Ou seja, que é uma coisa que desperte a paixão, o desejo, então lá vem o vermelho, enfim. E uma pessoa que é daltônica, nesse sentido? Ele não tem esse estímulo, fica inerte a esse estímulo. Olha que interessante, né? Mas o que a gente percebe, assim, de acordo com a evolução, menos estímulo a gente percebe, né? Menos estímulo a pessoa recebe. Então, na tritanopia, é que a gente tem as cores vermelhas mais berrantes, né? Ficam mais atentos, mas as outras cores ficam no cinza, uma cor rosa muito clarinho. Olha que interessante, gente. Atrapalha a vida dessas pessoas, eles aprendem a lidar com essa deficiência. Então, eles conseguem levar uma vida normal, muito próxima do normal, né? Como todos nós, não é uma cegueira. Interessante esse mistério da vida, a capacidade de percepção das coisas, né, doutora? É uma coisa impressionante. Doutora Carol, né? Entra na nossa salinha, doutora. Vamos conversar, seguir nosso bate-papo aí sobre daltonismo, doutora. Assim. Então, quer dizer que toda pessoa, mesmo vendo normal, tem percepções diferenciadas de cores. Exatamente. Né? Isso a gente percebe, como eu falei, na discussão do dia a dia, da cor da meia, né? Esse é o mais comum. Agora, doutora, a gente falou, entendemos o que é daltonismo, o verde, o azul, o laranja, o vermelho. Agora, tem tratamento para isso? Ou seja, a pessoa tem uma aplicação de pigmentos coloridos no olho para você ver as cores? Infelizmente, não. Mas tivemos alguns estudos e a colocação... Nem precisa, na verdade, né? É algo que, no pensar para nós que conseguimos perceber todas as tonalidades de cor, é algo que seja incomodativo,
talvez, não falo, não sou daltônica, mas a pessoa consegue aprender a lidar com aquilo e levar muito, muito bem. Acho que o que mais incomoda são os outros perguntando como é que ele enxerga aquilo, né? Como é que ele enxerga aquilo? Como é que você enxerga essa cor? Isso é tão chato, né? Agora ficar medindo assim. Agora, mas existe um tratamento, sei lá, um óculos especial? Existem. Como é que é? Hoje existem óculos de correção, são óculos de filtros de cor, então ele melhora essa percepção de cor, ele estimula algumas células a perceberem a cor de maneira diferente, então regularizam a percepção de cores para essas pessoas. Não funcionam para todos os tipos de daltonismo. Até 2 anos atrás eram bem caros, custavam em torno de $700 cada par de óculos. Uma realidade que e hoje já está um pouco mais difundido, o preço caiu bastante, a gente consegue em mercados de venda online comprar esse tipo de óculos para as pessoas que têm esse tipo de deficiência. Sabendo que a senhora viria aqui, a gente também abriu essa possibilidade das pessoas interagirem e participarem. As nossas perguntas no WhatsApp. O nosso amigo Jorge Borges, de São Paulo. Bom dia, Jorge. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar vendo também o nosso programa, viu? Bom dia, Frei. Doutora, tenho dificuldades com as cores na hora de renovação da CN, a carteira de habilitação. Sim. Na hora do exame médico, o que posso fazer, doutora? É o nosso amigo Jorge. Porque é uma dificuldade, né, doutora? Sim, com certeza. Bom dia, Jorge. Então, o daltônico pode ter carteira de habilitação, tá? Então, informe o oftalmologista ou o médico que vai fazer o seu exame para que ele possa documentar isso e no seu carro vai ter um selinho avisando que você é daltônico. Para que as pessoas que estão ao redor, se por um acaso acontecer de você se surpreender com um farol, com um sinal de uma cor diferente, para que ele possa saber que existe uma deficiência em você e não gere nenhum desconforto no dia a dia. É importantíssimo esse detalhe, viu? A Maria das Dores, do Rio de Janeiro, bom dia, Maria das Dores, Deus abençoe. Obrigado por estar conosco aqui no Saúde e Fé, querida. Bom dia, Frei. Doutora, esse problema de visão não tem como efeito colateral uma visão aumentada das coisas? Algo como uma lente de aumento natural que só ocorreria com os daltônicos? Nossa amiga Maria das Dores, doutora. Maria das Dores, não tem essa parte de sensação de aumento de imagem, pode estar relacionada a alguma alteração cerebral, né? Alguma alteração de percepção da imagem e não relacionada ao daltônico, tá? Exclusivamente, você pode ter daltônico e ser daltônico e ter algum outro problema associado, mas os dois estarem relacionados, não. Tem alguma restrição, doutora? Ou seja, a pessoa daltônica de repente não deveria trabalhar, a pessoa daltônica não poderia, tem alguma restrição, não? Então, não é que não deveria, né? Existem algumas atividades em que a percepção de cores se faz muito mais necessária. Por exemplo, um piloto de avião, ele tem um monte de painéis com cores diferentes. Entendi. Então, gera um risco maior para uma pessoa dessa. Obviamente, existe possibilidade de adaptação. Então, não quer dizer que alguém que tenha daltonismo não possa voar, mas precisa de uma cabine adaptada. Então, para voos comerciais, companhias aéreas, talvez, eu não tenho conhecimento disso, tem algum comandante, né, que seja daltônico, e eu peço desculpa por essa falta de... Pedimos desculpas, a nossa ideia é conversar sobre o tema, né? Exatamente, de informação, mas normalmente é uma adaptação muito específica, então não acredito que para aviação comercial seja, mas se você é daltônico e gostaria de tirar o seu brevet, eu acredito que uma adaptação de cabine seja bem possível. Imagino também esses pilotos de Fórmula 1, esses de alto risco aí exatamente. também, né? Algumas pessoas que mexem com produtos químicos, né? Tem taxas de aviso de tipos de corrosivo, de risco de queimadura. Então, normalmente são vinculadas às cores e se existe alguma alteração da definição delas, talvez uma situação dessa seja... Cuidados, a gente valoriza todos os profissionais, com muito carinho, viu? E que as portas da oportunidade se abram para todo mundo, todo mundo tem direito ao seu ganha-pão. O João Augusto, do Rio de Janeiro, obrigado, João Augusto, bom dia para você, obrigado por estar conosco. Tenho uma dúvida, como enxerga uma pessoa considerada tetracromata? Né? Isto realmente existe? Tetracromata? Então vamos falar aqui dos tetras, né? Na visão humana a gente não tem esse tipo de percepção, né? Então o tetracromata é o que enxerga cores além do que a gente conseguiria enxergar. Por exemplo, iria para o ultravioleta e para o infravermelho. Poxa, super dotado, um super-homem aí, doutora, uma visão além do alcance. Exatamente. Então, o que nós temos de descrição científica hoje não temos como existente esse tipo de visão no humano.
O que a gente tem é tendências para percepções mais para o infra ou mais para o ultra, né? A tendência da visão, ela vai mais para o violeta ou mais para o vermelho. Aqui, doutora, aqui nós temos o logo do Saúde e Fé. Como é que um daltônico ia enxergar? Então, o azul, lembra do tom de azul, do que tem a deficiência do tom de azul, ele enxerga o azul mesmo. Normal. E o rosa também, normal. Desse jeito que ele está, que ele enxergaria. Quem tem a deficiência do vermelho e do verde, aqui ficaria um marrom. Entendi. E esse azul um pouco menos brilhante. Né? Então, o rosa vira um marrom, um tom de alaranjado mais É assim que ele assiste a televisão. Exatamente. Esses tons mais brilhantes, mais vermelhos, eles se tornam ou mais apagados, como naquela foto da arara, ou se não, para o tom de marrom mais apagado, como o caso do deficiente do vermelho. A doutora Carol está de branco. Uma pessoa vai branco, normal, branco? Não tem, é só algumas cores. Exatamente. Hoje em dia, doutora, assim, a gente vai nas salas de cinema, né? Tem os cinemas 2D e os cinemas 3D. Para a gente assistir o 3D, assim, usa-se um óculos com as duas cores, azul e verde. Ou seja, uma pessoa daltônica vai ver diferente também? Ele consegue enxergar, ele vai ter deficiência nas cores. O 3D, ele depende da percepção dos dois olhos, né? Você lembra? Não sei se você viu a parte de filmagem, é um ângulo, é filmado por dois ângulos e as imagens são somadas. Então, a telinha verde e vermelha é o tipo antigo de 3D. Hoje a gente faz ao ativo, né? Por variação de cores. Na lente, é como se ela apagasse e ligasse, apaga e liga, apaga e liga. Então, a gente vai tendo transição entre as imagens dos dois olhos e é isso que dá a noção de profundidade. Então, ele vai ver 3D, só que ele não vai perceber as cores da maneira que ele deveria. Que maravilha, gente. Hoje foi uma aula de daltonismo, uma aula de cores e percepção e o respeito que a gente tem que ter pela percepção. Nem todo mundo vê do mesmo jeito. Os olhos perfeitos, enfim, mas assim, a vida é um pouco uma lição para a vida. Ou seja, respeitar como é que o outro vê as coisas e ter esse respeito. Não é só as cores físicas, biológicas, mas também a percepção para a vida, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Carol Masnak, oftalmologista. Quem quiser entrar em contato é 12 2103 3800, 12 2103 3800 ou 12 3211 9010, viu? Doutora Carol, foi uma aula, foi um prazer falar com a senhora, viu? Posso dar um abraço, um beijo aqui, doutora? Que Deus abençoe, viu? Né? Podemos esperar outras visitas suas aqui? Com certeza. Muito obrigado. Posso rezar pela senhora? Por favor. Que Deus abençoe, doutora. Muito obrigado, viu?